Olá, todo mundo que acompanha aqui o canal da Obras Primas do Cinema, todos os debates mensais que eu faço sempre com um convidado. Hoje eu tô aqui com o Fernando Imperator. Olá. Que é crítico de cinema e fundador do Conacine. Seja bem-vindo. Valeu, Joyce, obrigado por estar aqui. Gosto muito do canal e estou honrado em participar. Vamos lá, então. A gente vai começar esse mês falando sobre o lançamento Cinderelo Sem Sapato, que traz o Jerry Lewis numa nova parceria com o diretor Frank Tashlin. Ele fez ao lado do diretor 8 filmes, né? Então foi uma parceria bem longa durante a carreira dos dois. Dentre eles, o filme Bancando a Alma Seca, que a Obras Primas do Cinema já distribuiu aqui no Brasil também, então eu sugiro que vocês deem uma olhada. E como de costume, a gente tem um card exclusivo aqui no DVD também. Bom, e o que falar de Jerry Lewis, né? O grande ícone da comédia americana dos anos 50, 60, da história do cinema, né? Um dos grandes ícones do gênero. Um grande mestre da comédia. Esse filme que é uma releitura cômica, né, da história da Cinderela. É como se tivesse uma inversão de papéis, né, como se a história da Cinderela passasse pro homem, né, como que no caso é o personagem do Jerry Lewis. Como é que foi assistir esse filme? Cara, pra mim foi muito interessante, assim, é uma das mudanças de, assim, quando você muda o gênero dos personagens, muda muito de tudo, assim, né? Muda os estereótipos, os arquétipos, eu achei bem interessante. Eu acho que essa é uma história que funciona em vários níveis, assim, né? Você primeiro tem o nível da história total, que é um conto de fadas, basicamente, então acaba sempre dando aquela vontade de assistir, de ver o que vai acontecer. Mesmo que você já conhece a história, né? Que já é uma história conhecida. E é uma história que, assim, cara, ela se repete com a Bela e a Fera, com, enfim, com uma série de contos de fada e jornadas do herói e da heroína, né? E aí, você tem em cima disso um tipo de humor que é característico do Jerry Lewis, né? Que revolucionou o cinema dessa forma, e é muito louco como ele foi o precursor de muita gente que veio depois, de Jim Carrey. O Leandro Hassum é super fã dele, inclusive, né? Ele aparece em um dos filmes do Leandro Hassum aqui no Brasil e tal. Tem gente que tem um pouco de preconceito. Sério? Não sabia. Sério, ele fez uma participação. Não sabia dessa. Já velhinho e tal, né? E é muito louco porque a comédia, ela tem uma base muito atemporal, e tem algumas coisas que vão mudando de tempos em tempos, né? O número de caretas e tal. Esse é o tipo de coisa que às vezes você fica, caramba, não é tão legal hoje quanto era na época. Mas a base do humor em si, a base de um personagem que enfim, um cara que não tem voz nenhuma na própria casa, loser, que é escorraçado das antigas, pela mãe. né? Exatamente. E aí, ver essa transformação, ver esse conto de fadas do ponto de vista masculino e de uma época diferente também, pra mim foi muito, muito interessante, assim. Mais uma peça da história do cinema que a gente junta, que começa a entender muito mais tudo que vem pela frente, né? Principalmente de humor. É bem bacana pensar também na própria figura do Jerry Lewis, e como eu tava assistindo esse filme pensando como que ele é muito maior do que os filmes que ele faz, né? Sim, é verdade. Porque ele é basicamente o personagem Jerry Lewis. Isso não quer dizer que ele seja picareta, ou que ele é um ator, nossa, ele não tem camadas, ou ele não tem a interpretação dele, a contribuição dele para aquele papel, mas é visível e notório como todo filme é orquestrado pra figura do Jerry Lewis. Ele é o próprio personagem, né? Sim, E é uma coisa que me lembra muito, assim, até o básico da dramaturgia, assim. Lembra até, de certa forma, coisas fora de cinema, até Chaves, sabe? Coisas assim, que você pega ali temas shakespearianos e tal e coloca numa comédia com uma cara muito específica. Super banal, assim, né? Super banal. E aí você vê muito do que a genialidade dele, né? Porque o fato dele ser um cara conhecido por um personagem que é meio bobão, é meio... faz muita careta, dança, etc. Tem a coisa das caretas também, que é uma marca registrada registrada, né? E você acaba meio que esquecendo um pouco, assim, da genialidade que é você conseguir coordenar isso tudo de uma forma, criar um personagem que é atemporal, de certa forma, que toca em quase todo mundo, né? E ele é um cara... Se você vê, esse personagem, ele muda bastante, né? Do começo até o final. Ele vai tendo... Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Como que você vê essa evolução, essa escalada desse personagem? Porque é até uma coisa que eu fiquei um pouco intrigada, pensando, ele é colocado de uma maneira totalmente submissa, bobalhada, e tem a coisa dos trejeitos, e ele é desajustado, ele tropeça, cai, enfim, tudo, enfim, ele é todo fora ali do padrão.
Mas ele tem uma virada, né? Sim. Eu fiquei me questionando até que ponto... Será que essa virada é uma coisa super gratuita, abrupta, do tipo, ele sabia que ele era maltratado o tempo todo, só que ele tava meio fazendo jogo? Eu fiquei um pouco intrigada. Será que ele tava fazendo jogo? Ou será que é uma mudança abrupta da construção do personagem que deu errado? Eu pensei a mesma coisa. Eu senti que existe uma mudança brusca demais. A explicação que eu tive, assim, na minha cabeça... Com você mesmo? Como justificativa... foi que ele basicamente teve ali a ajuda do fado padrinho, né? Que é genial, é um dos personagens incríveis, né? O fado padrinho. Fada padrinho, né? E aí, sei lá, ele tava sob o efeito de um feitiço que transforma ele numa pessoa muito mais respeitável e alguém que entende mais as normas sociais e tal. É um pouquinho, me lembrou um pouco até o gênio da lâmpada com o Aladdin, assim. Sim, sim. O fato dele, assim, o Aladdin, ele é charmosinho e tal, mas ele não tem nada, ele não entende, ele é muito pobre e tal. Quando ele vira o príncipe Ali, ele, de repente... Ganha aquela aura, né? Ganha aquela aura e todo mundo respeita e tal. Então, eu não sei exatamente o que, assim. Se era a forma dele se portar, se era a roupa... Toda aquela coisa de todo mundo se comportar de certa forma, meio que, né, ele com o cabelo grisalho, todo mundo acaba respeitando ele mais, e aí exala essa aura. Eu realmente não entendi por que a princesa se apaixonou tanto por ele, né? Eu acho que isso fica um pouco gratuito, sim. Sei lá, é a questão... E tem aquele momento também que me deixou mais com a pulga atrás da orelha, que foi quando ele descobre a fortuna, né? Ele revela que ele sabia desde o começo onde estava a fortuna. Isso então também... ele deixava a família maltratar ele desde o começo porque ele queria deixar? Ou talvez naquele último sonho ele descobriu e ficou sabendo e aí falou, não ligo pra isso. Porque ele mostra uma clareza da situação naquela hora que ele revela onde tá a fortuna, né? A gente não vai liberar tudo aqui porque a gente quer que vocês assistam, mas ele revela uma sobriedade. Ele era um cara que mal conseguia andar sem tropeçar nele mesmo, de repente ele fala, eu sabia que vocês só estavam comigo por causa da grana, tá aqui a grana. Mas eu não sou pequeno que nem vocês. Exatamente. De repente ele mostra uma clareza que não existia ali, né? Eu fiquei meio me questionando um pouco. Existiu essa transformação. Acho que o fado padrinho deu alguma... aumentou o QI dele uns 30 ali, uns 30 pontos. E a cena, o que você achou daquela cena do baile? Porque assim, só a título de contextualização aqui, uma princesa, né, do grão-ducado da Moróvia, né, tá indo ali pra região onde ele mora, ele perdeu o pai, é basicamente a história da Cinderela que a gente conhece, só que com um personagem masculino no papel da Cinderela, tem a coisa do sapato. E onde ele mora é Bel Air, né, que é famosa pelo Fresh Prince. Prince of Bel Air, o maluco no pedaço. E aí ele mora numa casa enorme, numa mansão e tudo mais, sofre vários maus tratos da madrasta e dos meio-irmãos dele, né, e tudo mais. Nem são meio-irmãos, eles são filhos só da madrasta. É a história clássica da Cinderela. Ele é feito basicamente de escravo ali naquela casa. Sim. E aí a princesa vai pra cidade em busca de um príncipe, né, pra casar e tudo mais, de um noivo. E aí os dois irmãos dele estão super nessa investida, porque é isso que vai salvar a família e tudo mais, porque ela é muito rica. E aí no fim é ele que acaba tendo sucesso, né, e tudo mais. E a cena do baile, ela foi a minha preferida, porque embora eu não seja uma grande fã de musicais, eu acho que a maneira como... Eu não considero o filme muito um musical, assim, no sentido mais clássico, vai. Sim, tem alguns números musicais inseridos. 4 números musicais que não tem muita coisa, tipo... Né? Exato, que eles estão mais incorporados ali na dramaturgia do personagem, então eles são mais sutis nesse sentido. Mas a cena do baile é incrível. É a minha cena preferida, assim, do filme. Porque aquele momento da dança dos dois é até engraçado porque tem essa coisa do Jerry Lewis ser essa grande figura, né? Eu não sei você, mas eu fiquei olhando pra atriz que faz a princesa, olhando pra ele, me parecia muito, não só a princesa admirada com o cara que tava dançando muito, mas parecia que ela tinha um olhar de admiração por ele em si, sabe? Pelo próprio ator. Sim. Pela própria destreza dele, porque ele era conhecido por essa versatilidade também, né? Um grande dançarino, cantava, enfim, ele dirigia, ele tava por dentro de todas as ele participava de tudo, não era só o ator que fica lá, né? Ele era um artista completo mesmo, né? E eu citei o Chaves exatamente por isso, assim, pouca gente entende a história por trás do Shakespeare, né, do Chaplin. Gente, citando Chaves minha aqui. Análise. Mas porque parece muito, assim, é muito louco, né? Quem não conhece meu passado, acho que só vê Chaves e Aladdin, né? Mas é muito legal porque, assim, me trouxe referências de comédia desse estilo, entendeu? Sim. E o Chaves, ele tem uma abrangência muito grande pra muita gente. O Chaves é um sucesso em muitos países. E a maioria das pessoas, é só um programa de TV, mas ele tem uma... Tanto é que o apelido é Shakespeare porque ele é um cara que entende muito de dramaturgia, né? O Shakespearezinho, assim. Ele bate muito nos pontos que são universais. Eu acho que o fato de ser um conto de fadas também tem muito disso, assim, né? Sim. Existe meio que uma
quando você se identifica muito com o personagem que tá ali sendo oprimido o tempo inteiro, que ele não é bom em nada que ele faz, que ninguém gosta muito dele, que ele não tem muita chance de ascender socialmente e tudo mais. Ele tem essa distinção de ele chama de people e persons, né? Pessoas e personalidades. Ele fala que ele nunca vai ser uma personalidade. Exato, e aí ele fica nessa coisa. Existe essa constante luta, né? Luta e a vontade dele de ser alguém, ao mesmo tempo que ele fala, não, mas eu quero só ser eu mesmo e tal. Só quero andar aqui com a minha bike, ficar de boa. Ficar de boa, então é uma coisa entre assumir as responsabilidades de ser alguém um pouco que quer alguma coisa da vida, ou de continuar com a vida dele, mesmo ele sendo maltratado e tal, ele tá feliz ali, é o lugar dele e tal. E essa... Ele não tem grandes ambições, né? Ele não tem grandes ambições. E aí, como você cita essa coisa do ator em si, né, da personalidade de Jerry Lewis, realmente, eu acho que faz sentido. Minha cena preferida foi uma cena que é a cena do Tudo Está Perdido, assim, quando ele desce no porão e ele foi escorraçado por todo mundo, ele não aguenta mais ser aquela pessoa. Point, né? E aí tem o turning point. E ele resolve que ele vai virar sozinho, sem a ajuda do Fado Madrinho, e depois o Fado Madrinho aparece lá, o Fado Padrinho aparece lá pra dar uma bronca e tal. Porque é o momento que eu acho mais vulnerável, assim, porque até então ele tá sendo escorraçado, mas ele faz palhaçada com aquilo, né? Sim. Aquela cena que eu acho genial, acho que até um pouco longa demais, mas é genial, dele servindo a galera no jantar. Sim, na mesa, meu Deus, é longa demais. Ele fica trocando de paletó, virando o paletó do lado. Não, e no começo fica, tá, mas aí quando ele faz pela quinta vez, você já tá rindo e você fala, meu, para. Ele vai voltar lá pra mesa, não. Então, mas eu acho que é uma das características de segurar o humor, assim, né? Que, sei lá, The Office tem depois também, de segurar, assim... vamos ver até onde vai o limite disso aqui, né? Até onde as pessoas conseguem dar risada. E eu acho que, pra esse filme, isso se encaixa perfeitamente, assim. É um filme que eu gostei muito de assistir e eu queria saber o que vai acontecer depois. Então, não é só no nível de... cada piada funciona, né? Piadas soltas ali, né? É um nível que existe uma história e uma narrativa que vai se desenrolando e você realmente, mesmo que você saiba o que acontece, como é que vai se resolver nesse caso, né? Como é que vai acontecer dessa forma? E é engraçado também, uma coisa que eu achei interessante é muito a gente pensar como que as coisas acontecem de acordo com as épocas, né? Porque aí ele fica intrigado e fala pro Fado Madrinho, nossa, mas como assim? Não era uma fada madrinha? O que aconteceu? E tudo mais. Aí ele começa meio que, entre aspas, desconstruir esse imaginário dos contos de fada. Ele fala, não, na verdade não era uma fada madrinha, era eu. Só que aí, por uma questão de publicidade, aí falaram que era uma fada madrinha porque ia pegar meio mal, aí eu deixei quieto. E aí ele fala, mas por que você tá aqui atrás de mim? Eles têm uma conversa sociológica ali, sociológica, né? ele total, de tipo, Fado fala pra ele, não, é porque todo esse tempo, essa história de conto de fada Cinderela acabou com a relação entre os casais, porque todas as mulheres esperam um príncipe encantado, mas nem todo homem é um príncipe encantado. Aí elas ficam infelizes a vida toda, e eles também, porque fica aquela coisa de expectativa versus realidade. Então a gente quer que você, que é um loser, consiga casar com uma princesa pra provar que um homem comum, ordinário, também pode ser um bom marido. Então tem toda essa reflexão social, né? De como esses contos de fada realmente alimentam esse ideal, né? Eu achei muito doido isso. Eu gostei muito desse diálogo também. É um meio que uma discussão. Você fica, cara, será que essa conversa poderia ter acontecido hoje em dia? Será que o pessoal ia achar meio ruim? Mas eu acho que é muito legal, não tão corajosa, mas é interessante, assim, né? Tipo, de realmente pensar no efeito que os contos de fada têm nas pessoas e tentar reverter isso de um jeito bem humorado. Eu gostei bastante. E além de tudo, você comentou daquela cena lá da janta. A gente pode começar a falar aqui dos extras. Tem algumas cenas curtinhas com erros, bastidores, então dá pra ver alguns momentos de descontração entre a equipe, né? O Jerry Lewis, o diretor e tudo mais. E tem a cena do serviço de janta, que mostra eles tentando fazer aquela cena e os atores dando risada. Então, é isso, não é só o espectador que fica sendo pressionado a aguentar o riso durante longos minutos. São os atores também. Porque chega um momento eles também não aguentam. Então tem uma cena dele limpando a piscina, que é o primeiro encontro dele com o Fado. O Jerry Lewis oferece o personagem dele, né? Que é o Fela, né? Que o nome original é Cinderfella. Fazendo um trocadilho com o nome dele. Então tem algumas cenas dele dormindo, no sonho, oferecendo dinheiro pra família, o serviço de janta. E tem o Jerry perdendo a paciência com um membro da equipe, né? E pra quem conhece um pouco da personalidade do Jerry Lewis, sabe que nem tudo são flores, né? Que ele tinha a genialidade dele, mas ele era uma pessoa muito perfeccionista, muito controladora e às vezes impaciente, enfim. Então às vezes ele acertava algumas parcerias com alguns diretores, colaboradores, mas ele não era uma pessoa muito fácil. Inclusive, eu não sei se você viu uma entrevista, uma das últimas entrevistas que ele deu antes de morrer, que meio que viralizou na internet, o tanto que ele destratou o jornalista, que virou, assim, top 5 enrascadas que jornalistas, entrevistadores passaram com personalidades. Entre essa entrou,
porque ele tava... Enfim, o cara perguntava, mas você acha que você não tinha que se aposentar? Por quê? Você acha? Eu tô velho demais pra fazer filmes? Então tudo que o cara falava tinha uma resposta reativa, ou ele respondia não. Sim, não. Aí fizeram até um vídeo editado, assim, só com as respostas curtas e grossas dele. Ele não era uma pessoa muito fácil, ele teve muitos problemas de temperamento mesmo. Tem até vários documentários que se dedicam a analisar esse lado dele. E é muito louco quando a pessoa... geralmente os gênios do humor têm algum lado mais dark, tem algum lado com mais... certeza. Mais Chaplin que o diga, ou melancólico, ou meio que de ego mesmo. Sim. E tal. É muito louco entender como isso faz parte do processo, né? A gente tende ainda a usar uma pessoa, principalmente alguém que tem em tela um personagem muito simpático. Sim. Eu dou um exemplo sempre do Renato Aragão também. Que é um Adorando os exemplos dessa análise aqui. Não, de personalidade. Por isso que assim. Eu chamei o Fernando, só pra ele dar esses tipos de exemplos, que eu já sabia. Também é outro cara que, enfim, um gênio do cinema. Mas enfim, ele é um cara que na tela, ele é um personagem que se identifica com muita gente. E quando o cara mesmo se ele fosse um pouco diferente, assim, menos simpaticão do que o personagem na vida real, o pessoal, caraca, eu achei que ele era super legal. Tipo, você se identifica demais lá com o Didi, sei lá. E aí, você acha que o comediante faz comédia o dia todo? E as pessoas não entendem que o humor é um trabalho, né? É um craft, algo que você vai aprendendo, que tem técnicas, que existe uma construção e tal. E, óbvio, quando você entende isso, às vezes o timing sai mais natural de alguma forma ou de outra, só que não significa que a sua personalidade na vida privada é parecida com o seu personagem. E quando é um personagem muito bobão, muito... que tem características infantis ou muito sonhadores, naive. Olha a Luciana Gimenez, né? Naive, inocente. Quando o personagem tem características muito inocentes, assim, e aí na vida real é ingênuo, e na vida real ele é meio filho da puta, você fica, putz, que diferença. Isso Mas isso só mostra o quanto ele era um ótimo ator. Sim, exato, E que pelo menos um personagem ele sabe construir muito bem, né? Exato. Então é isso, pessoal. A gente fica aqui com essa análise bem humorada pra ficar no tom desse lançamento, Você não é achou mesmo? Que a gente ia falar de Chaves aqui em vez de falar de Chaplin. De Renato Aragão e tudo mais. Cinderela Sem Sapato, novo lançamento de Obras-Primas do Cinema, mais um com Jerry Lewis pros fãs de comédia, pros fãs do ator e pros fãs do bom cinema. Sim. Clássico. A gente se vê, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.